Quem aqui tem fé? Amém. Quem tem muita fé? Amém. Quem gostaria que aumentasse mais ainda a sua fé? Amém. Eu vou contar algo para vocês, e conforme eu contar isso, eu quero ver essa igreja celebrando assim, ó, mas de um jeito que você nunca celebrou. Pode ser? Quem acredita que Deus ainda faz milagres? Amém. Amém. E eu vou contar para vocês um milagre que aconteceu. O Jonatas casou. E tem mais um ainda que vai casar. E o Gustavo está na fila também. Amém? Você pode aplaudir o Senhor aí? Amém? Então, eu vou começar a me soltar aqui, vou ficar de boa. Eu lembro que no casamento do Jonatas, o pastor lançou no meio da galera: ei, daqui 2 semanas, Tadeu é com você. Meu Deus, perdi meu sono. E eu me lembro que eu fui ao Senhor, eu fui orar e falei: Deus, agora o que o Senhor tem para trazer? Será que eu vou começar a estudar algo novo? Será que eu vou começar a buscar alguma coisa nova que o Senhor quer trazer para a igreja? E eu preocupado, e até que o Senhor falou: cara, calma, você não lembra da oração que você tem feito? E eu gostaria de que colocasse slide lá, pode colocar para a gente. Lucas 11:5, isso é uma introdução antes da gente entrar na mensagem, tá? É só para mim me adaptar, tá? Lucas 11:5-9, tá bom para ler assim? Tudo certo? Você tem Bíblia aí, você está anotando também, em nome de Jesus, amém? Então, Lucas 11:5, Jesus ele fala sobre a parábola do amigo inoportuno, e ele começa dizendo assim: então lhes disse, suponha que um de vocês tenha um amigo, que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem, e eu não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada, os meus filhos estão deitados comigo, não posso me levantar para me dar o que pede. E eu lhes digo, embora ele não se levante para lhe dar o pão, porque é seu amigo, por causa da sua importunação, fala comigo, importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Fala comigo, tudo. Não, fale com mais força, tudo o que precisar. Isso aí, por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Então a parábola que Jesus está trazendo é de um amigo que vai na casa do outro pela madrugada, e ele bate palma: cara, chegou gente de viagem e eu preciso de um pão, eu preciso que você me traga alguma coisa para mim poder repartir com os meus amigos. E Jesus aqui ele nos ensina o princípio de oração, que nós precisamos perseverar na oração até receber o que nós queremos. Mas além disso, Jesus ele também ensina como deve ser o nosso coração quanto a isso. Eu estou tremendo um pouquinho. Mas Jesus ele nos ensina a ser perseverante, e ele também nos ensina o coração. E o coração era que ele precisava de um pão, mas o pão não era para ele, o pão era para ele poder compartilhar o seu amigo. Então o que nós aprendemos aqui é que nós precisamos ser perseverantes na nossa oração, mas nós precisamos partir o pão com os nossos amigos. Tudo aquilo que nós pedimos ao Senhor, Ele nos dará mediante ao que nós vamos entregar aos outros. Então, quando nós pedimos ao Senhor Deus, eu queria muito ministrar, cara, eu queria muito que o Senhor me trouxesse uma palavra do Senhor, mas não é para mim, não é para minha glória, é para poder repartir com o seu povo. E assim, não sei se está funcionando, mas Deus me trouxe aqui, e Ele trouxe um pão fresquinho, e eu quero partilhar ele com vocês, amém? Amém? Estou um pouquinho nervoso, desculpa. Aí, eu quando fico nervoso, eu começo a acelerar e falo muito rápido, e meu Deus, então, eu vou acalmar, amor, me ajude, ó, respira, amém? Tem alguém com fome aqui? Amém, então o tema de hoje é a convocação de Neemias. Fala comigo, a convocação. Não, mas fala com força, a convocação de Neemias. Isso aí, nessa palavra a gente vai trazer 3 pontos, tá? E antes disso, eu gostaria de perguntar, tem algum líder aqui hoje? Amém? Levante suas mãos se você é líder, amém? Glorifica o Senhor aí, amém? Quem ainda não é líder? Ó, temos bastante gente também, glória a Deus, cara. Esse aqui é o Tadeu para a gente aprender como ser líder. E eu gostaria de fazer algumas perguntas aqui para a gente começar. Quem já levou o cachorro para passear? Tá, quando você leva o seu cachorro, quem que guia o passeio? É o cachorro ou é você? Isso aí, então pelo menos do seu cachorro você já é líder, amém? Amém?
Quando o despertador toca pela manhã, você acorda e você desliga ele, levanta, eu quero ir trabalhar, eu vou lá, preparo um cafezinho e vou trabalhar? Ou não? Ou deixa o despertador lá? Não, você levanta, você vai para o teu trabalho, você cumpre as suas obrigações, amém? Amém? Então eu gostaria de dizer que vocês são líderes das suas vidas. Nós somos líderes da nossa vida. Bate a mão no peito e fala assim, ó, eu sou líder da minha vida. Então o Senhor, Ele entregou algo para a nossa vida que é chamado de livre-arbítrio. E nós, quando tomamos posse desse livre-arbítrio, nós nos tornamos líderes da nossa vida. Então nós entendemos que tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E aí nós vamos começando a tomar consciência de que isso é nossa responsabilidade. Fala comigo, isso é minha responsabilidade. Isso aí, tem uma frase de John Maxwell que diz assim, ó, liderança é influência, nada mais e nada menos. E então, toda vez que nós assumimos as nossas responsabilidades, nós nos tornamos influentes sobre alguma coisa. Amém? E hoje nós vamos trazer 3 princípios da vida de Neemias, tá? Então a gente vai passar, pode passar para a gente vai passar só um resumo da vida de Neemias, é muito profundo. Tanto que o Wayfall, nível 2, é com base em Neemias e eles se aprofundam muito, porque é muito rico em detalhes. Estou falando muito rápido? Não? Tranquilo? E é muito rico em detalhes, mas a gente não consegue passar tudo hoje, senão a gente ficaria até meia-noite. Alguém quer ficar? Estou brincando, vamos lá. Isso aí. Então, só para a gente entender, Neemias significa Iavé consola. Fala comigo, Iavé consola. Isso aí. E a história de Neemias está lá relatada no livro de Neemias, que Neemias ele era o copeiro do rei. Tá? Então, se você está procurando o nome bíblico para colocar no seu filho, ele era o copeiro do rei Artaxerxes. Então, fica aí a dica, tá? Um belo nome, vem Artaxerxes, vamos para a escola. Estou brincando. Vamos lá. Só para a gente entender, então, o copeiro, ele tinha um altíssimo cargo dentro do palácio. Então, só para a gente entender, o Neemias, que era o copeiro, ele era responsável pelas bebidas do rei. Então, toda vez que o rei queria beber alguma coisa, seja vinho ou qualquer outra bebida, Neemias, ele ia lá, ele experimentava primeiro. Se tivesse tudo bem com ele, ok, agora eu passo para o rei, mas se não, a vida dele iria ser ceifada, amém? Amém? Então, Neemias, ele era o copeiro do rei e ele assume uma nobre missão de reconstruir os muros de Jerusalém. E a Bíblia vai nos contar que pela sua expertise na liderança, em liderar pessoas, ele reconstruiu os muros de Jerusalém, e ele fez esse feito em apenas 52 dias, amém? E só para a gente ter noção da dimensão, até agradeço o pastor João por me ajudar muito nesse panorama, compartilhou muito da história de Neemias, mas só para a gente ter noção da dimensão dos muros, não era um muro igual de casa, que a gente vai ali, constrói, levanta e acabou, não, cara, eram 4 quilômetros de extensão, de ponta a ponta, e mostra que tinham 12 metros de altura, e era tão largo que poderia passar facilmente uma carruagem dentro, então era um baita de um muro, amém? E o primeiro princípio, eu gostaria que você levantasse o dedinho assim, ó, todo mundo, vai lá, levanta o dedo aí, acorda, amém? Vamos lá, o primeiro princípio, o princípio da posse, levanta o dedinho, fala comigo, o princípio da posse. Isso aí. Então, o primeiro princípio que a gente precisa tomar na nossa vida é o princípio da posse. Eu me lembro, quando eu estava com 17 anos e eu chamei o meu pai para ter uma conversa, tinha acabado de conhecer uma mulher muito bonita, e eu chamei meu pai, eu queria muito conversar com o senhor, será que a gente consegue? Não, tá bom, vamos lá. Eu falei, olha pai, eu conheci uma mulher muito bonita e eu tenho total certeza que eu vou casar com ela, e eu queria, antes de mais nada, pedir a bênção do senhor, e também queria pedir ajuda, porque eu sabia que ele já tinha ajudado os meus irmãos a casar, então, cara, seria muito bom se ele pudesse me ajudar. E ele falou, cara, que legal, eu acho muito nobre isso e eu vou abençoar vocês. Eu e sua mãe, nós vamos estar aqui intercedendo por vocês, e qualquer conselho que vocês precisarem, a gente vai estar aqui, mas se você quer ajuda, não vai ser comigo, você agora vai se virar. E eu me lembro assim que meu Deus, cara, como assim? Mas você acabou de ajudar meu Deus. E ele me disse, agora você quer ser um líder de casa? Assuma as suas responsabilidades, pague as suas contas
vá atrás do seu dinheiro, você vai liderar o seu lar, você vai ser um sacerdote dentro do seu lar. E se eu te ajudar agora, a primeira briga que vocês tiverem, você vai voltar correndo para os braços do papai. Ô papai, me ajuda aqui de novo. Primeira vez que queimar um chuveiro dentro da sua casa, você vai correr para o papai para ele te ajudar. E o meu pai, aquele dia, ele me entregou a lição mais importante da minha vida, que foi, ele me deu a posse da minha vida. Aquele dia, o meu pai, ele estava me entregando aqui, assuma as suas responsabilidades. Eu não tenho mais responsabilidade em pagar suas contas, eu não tenho mais responsabilidade em buscar Deus por você. Agora você precisa dobrar o seu joelho, agora você precisa aprender sobre casamento e ir atrás sobre isso. Agora você precisa trabalhar mais para poder pagar o seu lar. E eu me lembro que naquele tempo a minha cabeça virou de ponta cabeça, eu saí de lá muito encorajado por aquilo, e eu lembro que eu comecei a trabalhar mais, comecei a estudar mais, e eu comecei a sair de alguns círculos de amizade. Entenda que não é errado nós termos amigos, não é errado desde que aqueles amigos nos agreguem em alguma coisa, e eu andava com muito amigo solteiro. E eu não estava aprendendo sobre casamento andando com eles. Então o que eu precisei fazer? Eu precisei tomar uma atitude de ser ruptivo com aquilo e começar a andar com casais, e começar a perguntar para casais, e começar a aprender sobre casamento, porque logo eu estaria casado. Então eu comecei a tomar algumas atitudes a qual eu havia tomado posse sobre a minha vida. Nós temos ouvido o pastor e a nossa liderança conduzindo o leme da igreja, o barco da igreja, para um novo nível de maturidade. Só eu estou entendendo isso? Não? Então a nossa liderança, ela tem nos conduzido a um novo nível de maturidade. E maturidade está totalmente ligado à responsabilidade. Fala comigo. Calma aí. Maturidade está ligado à responsabilidade. Então toda vez que você assume o que é a sua responsabilidade, nós homens que somos sacerdotes do nosso lar, quando nós assumimos a responsabilidade de orar pelas nossas esposas, de preparar o nosso lar, de orar por elas, de pagar as nossas contas em dia, nós estamos sendo responsáveis. Isso eleva a nossa maturidade, amém? Amém? E nós vamos ver como Neemias tomou posse das responsabilidades. A Bíblia vai nos falar que Neemias, ele estava servindo no palácio do rei, e ele teve uma notícia, ele recebeu uma notícia do seu irmão, e ele viu que os muros de Jerusalém estavam em ruínas, e as portas haviam sido queimadas. Estou muito rápido? Vocês estão comigo? Amém. E Neemias, ele recebe essa notícia, e logo ele começa a se entristecer por aquilo. Então Neemias, ele não tinha responsabilidade nenhuma com Jerusalém, apesar de ser o lugar onde os pais dele haviam vivido, ele não tinha mais responsabilidade com aquilo. Por quê? Porque agora ele vivia no palácio, porque agora ele comia da comida do rei, agora ele podia ter um alto cargo de confiança, porque ele estava do lado do rei. Só que Neemias, ele entende que aquilo era a responsabilidade dele. E Neemias, ele se entristece por aquilo, e a Bíblia vai nos falar que ele vai orar, que ele passa alguns dias em jejum, sabe? Qual foi a última vez, tirando esse jejum que nós como igreja estamos fazendo, que algo entristeceu o seu coração e você correu para jejum? Você correu para o Senhor e falou: Deus, agora eu preciso de uma resposta para isso, eu preciso de um pão específico para isso, para que eu possa partilhar com alguém. E vamos lá, e Neemias, ele faz uma oração incrível. No verso 11 do primeiro capítulo, ele diz assim, ó: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à minha oração, desde o teu servo e a oração dos seus servos que têm prazer no teu nome. Faze hoje com que este teu servo seja bem sucedido, concedendo a benevolência desse homem. Nessa época eu era copeiro do rei. Lembra que nós abrimos a mensagem com o amigo inoportuno, onde Jesus, ele nos ensina a alinhar o nosso coração a pedir algo a Deus? Aqui em Neemias nós podemos ver que ele queria ser bem sucedido para algo, ele queria ser bem sucedido para poder reconstruir os muros de Jerusalém. Então o sucesso dele não era: Deus, me faça vitorioso porque eu quero reinar sobre Jerusalém. Ele não estava pedindo: Deus, eu quero ser o melhor líder de todos. Deus, eu não quero ser um maioral. Não, Deus, me faça bem sucedido por causa do seu povo. Deus, me faça bem sucedido por causa de Jerusalém. Quando nós colocamos as nossas petições ao Senhor, quando nós falamos: Deus, nós queremos multiplicar lives, não para que o meu nome seja engrandecido, eu vire o supervisor, vire um pastor, não. Deus, porque tem pessoas aqui em Guaratuba que precisam do Senhor. Deus, alinha o nosso coração para que nós venhamos pedir aquilo que o Senhor quer.
Ana, quando ela fez a oração pedindo seu filho a Deus, ela falou: Deus, se o Senhor me entregar um filho, eu lhe entregarei um profeta. E essa deve ser a nossa oração. Deus, se o Senhor me der uma célula, eu vou te entregar duas, eu vou te entregar pessoas cheias de Jesus. Se o Senhor me der algo, eu vou devolver ao Senhor, glorificando o seu nome, amém? Amém. E olha só, meses se passam, deixa eu tomar água, glorifica o Senhor aí, aleluia. Amém. E alguns meses se passam desde o capítulo 1, onde Neemias faz essa oração, até que um dia, fala comigo, até que um dia, o rei, ele percebe o seu semblante. E a Bíblia fala ali em Neemias 2, do 1 ao 3, diz assim, no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho que eu levei ao rei, nunca antes eu havia estado triste na presença dele. Por isso o rei perguntou: por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as portas deles foram destruídas pelo fogo? Então, só trazendo de novo o contexto, Neemias, ele estava na mesa do rei, Neemias, ele estava comendo das comidas do rei, Neemias não precisava se preocupar com aquilo, mas Neemias entendeu da parte do Senhor que ele tinha a missão de reconstruir os muros, amém? Vamos lá, no verso 4, e o rei me disse: o que você gostaria de pedir? E olha só, então orei ao Deus dos céus. Olha só que interessante, que enquanto ele estava conversando com ele, com o rei, e ele pede sabedoria ao Senhor, ele faz uma oração. Muitas vezes nós não vamos ter tempo de ir para casa. Deus, deixa eu ir orar em casa, antes de eu trazer uma resposta. Às vezes a circunstância vai nos obrigar a puxar. Deus, por favor, Senhor, me dá a resposta nesse momento. Deus, eu preciso de um pão fresco para poder compartilhar com alguém. Deus, esse discipulado, Deus, eu não consigo sem o Senhor, nem os outros, eu quero a voz do Senhor. Então Neemias, ele ora aos deuses dos céus e ele responde ao rei: se for do agrado do rei, e se o servo puder contar com a benevolência do rei, então me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Fala comigo, para que eu possa reconstruí-la. Isso aí, quando eu pedir para repetir, cara, com força, amém? Para que eu possa, isso aí, reconstruí-la. Isso aí, então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-lhe: quanto tempo levará a viagem, quando você voltará? Eu marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: também, se for do agrado do rei, me dê cartas aos governadores de Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá, e que também me dê uma carta para Asaf, não é meu irmão, o que é o guarda da floresta do rei, para que lhe forneça madeiras e vigas para as portas da cidadela, e para junto do templo, e para o muro da cidade e da residência que iria ocupar. E olha só que interessante, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Cara, quando nós entendemos que nós precisamos tomar posse da nossa vida, das nossas responsabilidades, e quando nós alinhamos o nosso coração com o de Deus, o Senhor me mandou ir para aquele lugar, então eu preciso ter o coração alinhado. Deus, que o Senhor me traga sucesso nisso para mim glorificar o seu nome. Pode ter certeza que você vai ter autorização do rei para ir, e não somente isso, o Senhor, ele fará com que o rei te entregue todos os recursos necessários para que você possa cumprir a sua missão, amém? Amém? Quem aqui foi chamado para reconstruir o muro? Amém? Vocês estão entendendo? Está muito baixo o microfone, está tranquilo? Quem aqui foi chamado para reconstruir os muros? Amém? Glorifica em nome de Jesus. Quem foi chamado para reconstruir muros? Amém? Em nome de Jesus. Então essa palavra, nós estamos pegando esse contexto todo e nós vamos aplicar na nossa vida, tá? Então eu quero contar uma história que provavelmente os homens casados vão me entender. Sabe quando você chega cansado do seu trabalho, mas assim, muito cansado, num nível assim, hard. E aí você vai lá, toma aquele banhinho quentinho, de boa, sossegado, na tua. E aí você sai de lá, a tua amada esposa, aleluia, ela preparou uma carne de panela, mas aquela, meu Deus, cara, que você come assim, de passar do limite, e vai deitar, meu Deus. Deus, se o céu não é isso aqui, tô brincando, vai lá. E aí, você vai lá, você se deita, você se esquenta, e você tá para ter o melhor sono da sua vida.
de barriga cheia, quentinho, tudo certo. E aí a tua esposa, ela vira de lado, ela fala assim: amor, tu trancou o portão? E aí você tem que acordar, tem que levantar. Aleluia. Se preparem, vocês que vão casar, aleluia. E você tem que descer lá, conferir o portão. Por mais que você saiba que está 100% fechado, você foi, você conferiu, você ainda desce depois de uma pergunta dessa. A gente não vai se dar o luxo de deixar o nosso portão aberto para ter um perigo de entrar alguém lá e roubar, amém? Amém? Então, os muros aqui, eles estão falando sobre proteção. Fala comigo, proteção. Então, esse contexto de Neemias, onde ele vai reconstruir os muros, é que o muro trazia proteção à cidade. Se hoje é tão importante nós fecharmos os nossos portões, os nossos muros, e não deixar com que o inimigo, o ladrão, alguma coisa entre dentro do nosso lar, agora imagina antigamente, onde tudo que eles tinham estava rodeado por uma muralha, e a qualquer momento aquela muralha que estava em ruínas poderia ser invadido por inimigos. Amém? Então nós precisamos entender o que são essas muralhas na nossa vida. Pode ser a muralha da nossa vida com Deus. A nossa vida com Deus, ela precisa estar protegida por essa muralha. A nossa vida com Deus, ela precisa estar blindada contra os ataques de Satanás. E é um dos muros que nós precisamos reconstruir. Outro muro, bem rapidinho. O muro da nossa família. A nossa família precisa estar protegida, o nosso sacerdócio precisa estar em dia, para que as nossas famílias não sejam atacadas pelo inimigo, para que o diabo não venha minar a cabeça das nossas esposas, para que o nosso lar, para que os nossos filhos, eu ainda não tenho filho, mas já profetizo, para que os nossos filhos estejam bem cuidados, bem encaminhados para o Senhor e nada possa roubar isso. Outro muro, muro das finanças. Fala comigo, muro das finanças. Isso aí, nós precisamos saber administrar bem os nossos recursos, e isso vai nos trazendo um muro para as nossas finanças. Saiba que tudo aquilo que o Senhor confia em nossas mãos, um dia Ele irá cobrar. Um dia nós vamos ter que prestar conta, o nosso relatório. Deus, mas eu não fazia relatório das minhas finanças, eu não sei te dizer. Não, mas está aqui, ó. Você gastou tanto com isso, você fez isso, esse pão aqui, que era essa finança, eu te dei porque eu queria alcançar aquelas pessoas, e você foi egoísta, você não foi generoso. Então nós vamos precisar prestar conta de tudo isso, amém? Vocês estão comigo? Amém. Amém. Então vamos recapitular. Neemias, ele tomou posse da sua vida, e Neemias, ele entendeu a missão que Deus tinha para ele, que era reconstruir os muros. Agora a gente levantou o primeiro dedinho, lembra? Levanta agora os dois dedinhos aqui, vai lá. Todo mundo, levanta aí bem alto, eu vou pedir para você repetir. E o segundo princípio é o princípio da visão. Fala comigo de novo, o princípio da visão. Amém. Eu acho que eu esqueci de orar. Feche seus olhos aí bem rapidinho, perdão. Coloca a mão na sua cabeça. Senhor Deus, nós oramos, Senhor, sobre a nossa mente. Nós declaramos, Deus, a nossa mente cativa ao Senhor. Nós declaramos, Deus, a nossa cognição, Paizinho querido, sendo guiada pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos, Deus, revelação da parte do Senhor, Pai, ao nosso entendimento, Pai, ao nosso intelecto. Em nome de Jesus, coloca a mão no seu coração. Deus, nós oramos pelo nosso coração. Nós pedimos, Senhor, para que seja uma terra fértil, para que a semente da Tua palavra, Senhor, possa dar frutos. Em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, que o inimigo não irá roubar essa semente do nosso coração, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Amém. Então nós aprendemos que nós precisamos tomar posse. Agora nós vamos para o segundo princípio, que é o princípio da visão. Então Neemias, ele tinha muito claro o que ele queria, como ele queria, aonde ele queria, e ele foi muito específico ao rei quando o rei perguntou isso para ele. E me diz uma coisa, se o rei te perguntasse apenas uma coisa hoje, você saberia dizer o que ele quer para você? Será que nós saberíamos responder essa pergunta que o rei fez para Neemias? Será que nós estamos com a visão tão aguçada com o que Deus quer, que nós estamos prontos já, nós estamos aqui, Senhor, se o Senhor falar, eu estou aqui, Deus. Deus, se o Senhor perguntar, eu já sei o que responder. Obrigado, irmã. Se o Senhor perguntar, eu já estou aqui, ok? E olha só, nós não podemos falar sobre visão, sobre o que Neemias viu, se nós não falarmos sobre fé. Só que esse contexto de fé,
esse fundamento de fé, esse conceito, ele é um pouco complexo de entender, então eu gostaria muito que você prestasse muita atenção, e eu quero, com a graça de Jesus, que isso seja revelado ao nosso coração. Por muito tempo, eu achava que a fé era algo que a gente precisava ficar mentalizando, e vai acontecer, até que eu comecei a me debruçar e falei, Deus, eu quero entender o que é fé, isso não está certo, não é assim. Eu sei que não é eu sentar todos os dias na minha cama 10 minutos por dia, em nome de Jesus eu vou ser assim, eu só vou perder tempo porque a fé não é isso. E aí Hebreus 11:1 começa falando assim, ó, pode colocar o versículo para a gente, faz favor. Ora, a fé é o firme fundamento, fala comigo, fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. De novo, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. E eu passei muito tempo buscando o Senhor, Deus, por favor, Deus, fala comigo o que é fé. Eu preciso entender o conceito de fé porque eu ainda não entendo, eu vejo como algo abstrato. Não sei se vocês já viram aqueles quadros abstratos, maravilhosos, que você para olhar e você começa a entender, cara, o que o cara estava tentando passar com isso, qual que era o sentimento que ele tinha, eu não consigo entender, e você passa horas decifrando aquilo e você não consegue. E a nossa fé antigamente era uma fé abstrata, uma fé onde a gente imaginava, Deus, eu quero ser rico, Deus, eu quero ganhar as nações, eu quero isso, aquilo, mas a gente não tinha como alcançar a nossa fé. E aí olha só, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Preste atenção, quanto é 1 mais 1? Vai lá, de novo, quanto é 1 mais 1? Isso aí, então se eu pego uma unidade de algo, pego outra unidade de algo e somo elas, nós temos quantas unidades? 2, você tem certeza disso? Amém? Todo mundo está vendo o que eu estou juntando aqui? Uma unidade, 2 unidades é igual a? 2, tem 2 escrito aqui? Tá, então como vocês têm certeza de que é 2? Sabemos matemática, parabéns, Jair. Muito bem, por sinal. Mas nós sabemos, nós temos fundamento na matemática de que 1 mais 1 é igual a 2. Nós não precisamos estar vendo para nós sabermos o que vai acontecer depois. Então, se eu pego 1 mais 1, eu sei que é igual a 2. Porque é fato, isso é um fundamento das coisas que eu sei. E a fé é o fundamento das coisas que se esperam. Então, se eu pego uma semente e eu planto ela no chão, eu vou usar o exemplo aqui. Então, se eu pego uma semente, todo mundo está vendo a semente? Amém? O que a semente pode se tornar? Bem simples, não tem pegadinha, eu quero que vocês respondam. Então eu pego uma semente, o que a semente pode se tornar? Isso aí, uma árvore, glória a Deus. Então você planta a tua semente lá, e aí você começa a regar, e aquela semente ela começa a crescer, e você cuida dela, e você coloca a quantidade de sol necessária, e você nutre ela até que ela se torne uma grande árvore, amém? Amém? Vocês conseguiram ver a árvore aqui comigo? Vocês estão vendo? Abraça a árvore, estou brincando. Vocês estão vendo a árvore? Pela fé, vocês estão vendo uma árvore? Amém? Então vamos voltar lá. Então eu sei que a semente que eu tenho, se eu plantar, eu sei que logo eu vou ter uma árvore. Isso é fé, por quê? Porque eu entendi os fundamentos que eu preciso acompanhar daquela semente até que ela se torne uma árvore. Amém? Você está conseguindo entender? Então a fé não é algo abstrato. A fé é algo que nós temos fundamento, e Jesus, ele traz um elogio muito, muito específico para o centurião romano. Eu quero que você preste atenção nisso. O centurião romano chega para Jesus e fala, Jesus, eu tenho um servo que está doente, e eu gostaria que o Senhor o curasse. E ele fala, não, então vamos lá. Jesus fala, vamos lá, cara, vamos lá curar. E ele, não precisa, Jesus, eu sei que se o Senhor liberar uma palavra, o meu servo vai ser curado. E aí ele começa a explicar o conceito da fé dele, o que ele entendia sobre fé. E o centurião traz assim, ó, Jesus, eu entendi que eu sou um homem que tem autoridade, e que se eu mando a um servo fazer alguma coisa, ele vai fazer alguma coisa. Olha só, eu mando um servo que ele vai, eu mando outro servo, ele vai, e eu entendo que o Senhor tem autoridade, e que o Senhor só mandar, eu tenho certeza que ele vai ser curado. A fé dele era fundamentada nas coisas que ele entendia. Então, Jesus, a Bíblia nos fala ali que Jesus, ele fica impressionado, Jesus, ele fica admirado com tamanha fé dele. Por quê? Porque ele entendeu o conceito de fé. Ele entendeu que a fé é 1 mais 1 é igual a 2. Deus, se eu faço isso aqui dá esse resultado, eu tenho certeza que no mundo espiritual, se o Senhor fizer isso, eu tenho certeza que nós vamos alcançar.
Amém? Vocês estão comigo? Vocês estão conseguindo entender? Amém? Então, a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas que nós esperamos. Então, o centurião romano, ele tinha uma fé fundamentada nas coisas que ele entendia, e ele pôde trazer isso para o reino. E é muito interessante, você líder, preste atenção nisso, é muito interessante que Jesus, ele traz um elogio no meio de todo mundo. Por quê? Não porque o cara estava muito sabidão, ele sabe, não, mas é porque ele queria que todos ao redor olhassem e tentassem copiar o que ele já tinha entendido. Toda vez que nós como líderes queremos que alguém entenda algo, nós precisamos elogiar aquilo. Cara, você está indo muito bem nisso, isso reforça algo nele, fala, cara, que massa, eu estou no caminho certo, então eu vou prosseguir. Jesus fez isso com o centurião romano. Jesus, ele disse, cara, você entendeu o conceito de fé? Em toda Israel eu não achei ninguém que havia entendido de tanto tamanho igual você, a ponto de fazer com que todos começassem a olhar aquele conceito de fé. Amém? Então a fé é o fundamento das coisas que nós não vemos, mas nós, cadê? Meu Deus, Romanos... Hebreus 11:1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Agora, como nós fazemos para crescer em fé? Fala comigo, como nós fazemos para ter mais fé? É outro conceito que eu quero explicar para vocês, Romanos 10:17, que é algo que eu sempre ouvi e falei, Deus, eu não sei, eu ainda não consegui entender, e eu pedi ao Senhor, e o Senhor, ele tem clareado a minha mente. Eu ainda não sou, eu não sou o dono da verdade, amém? Amém? As coisas que eu tenho trazido é só as coisas que o Senhor tem ministrado ao meu coração, e eu espero que Ele possa estar ministrando ao seu coração também. Então nós estamos falando sobre fé, amém? Romanos 10:17 diz assim, de sorte que a fé vem pelo ouvir, amém? E o ouvir pela palavra de Deus. Tem uma palavra aqui no meio que muda todo o sentido da frase. Ele diz assim, que de sorte a fé vem pelo ouvir, mas o ouvir vem pela palavra de Deus. Esse pela palavra de Deus faz a gente entender que a fé ela cresce de um jeito diferente. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós somos edificados em fé, amém? Não. Quando nós entendemos a palavra do Senhor e aquilo produz algo em nós, nós crescemos em fé. Esses dias nós estávamos com a Rebeca, a filha do Digão. Inclusive, Digão, amo você, cara. Digão é graças, são nossos discipuladores, não puderam estar aqui hoje. Cara, obrigado, Digão, porque vocês são muito importantes na nossa vida. E é isso aí, cara. Tem muito para falar, mas vamos lá, senão eu vou perder a linha aqui. Então, o ouvir vem pela palavra de Deus. Nós estávamos com a Rebeca esses dias e nós brincando com ela ali, até que eu falei, Rebeca, ela me olhou assim e voltou a brincar, e eu falei, Rebeca, opa, ela entendeu o que eu estava falando? Ela estava ouvindo tudo que nós estávamos conversando, mas a única coisa que ela entendeu foi, Rebeca, opa, isso aqui é familiar? Opa, eu consegui entender o que você está tentando falar, eu acho que quando você fala isso é para me olhar. Isso é o que ela está entendendo, e a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Quando nós deixamos com que a Bíblia nos eduque, com que as parábolas de Jesus, com que as coisas que Jesus tem falado, eduquem os nossos ouvidos, para que a gente comece a entender, logo a nossa fé é edificada. Então não é somente ouvir, mas é aprender a ouvir a Deus. Opa, a palavra de Deus está falando isso aqui, opa, aquele conceito de fé que ele trouxe ali, cara, é muito real, e agora eu vou deixar com que essa semente entre no meu coração, eu vou começar a aplicar isso, e isso vai aumentando a minha fé, amém? Amém? Vocês estão comigo, estão entendendo? Estou muito rápido, tá de boa? Fechou. Então beleza, agora que a gente entendeu sobre fé, amém? Agora que a gente entendeu sobre fé, aleluia, nós vamos voltar a falar sobre a visão. Então a nossa fé, ela está totalmente ligada à nossa visão. Pode passar para a gente, faz favor, não lembro qual que é o próximo. Tá bom, amém. E a nossa fé, ela está totalmente ligada à nossa visão. O que tem aqui? O que tem aqui? Isso aí. Então quanto que é 1 mais 1? Isso aí. Então nós temos um fundamento que faz com que nós vejamos algo que não está aqui. A fé é isso, e quando nós pedimos visão ao Senhor, nós precisamos que a nossa fé esteja alinhada com isso, porque a nossa fé, o nosso fundamento vai ver que existe uma árvore lá. Vocês estão conseguindo ver com a imaginação que existe uma árvore aqui, e isso é chamado de fé, por quê? Porque eu sei que pode acontecer se eu fizer isso aqui.
Estão conseguindo entender? Quando a nossa igreja declara, quando nossos pastores declaram, cara, nós já vemos o nosso templo novo sendo construído, o que você imagina? Será que a sua fé ainda está muito abstrata, que você não consegue ver o templo? Eu quero muito, cara, ver esse templo pronto, e eu já consigo ver com os olhos da fé. Nós fazemos um exercício muito interessante na célula, nós pedimos para que cada um olhe lá fora no quintal e a gente comece a imaginar e comece a declarar com fé. Deus, nós declaramos que esse quintal vai se entupir de pessoas para Jesus. Nós declaramos que vai ser pequeno o tamanho disso aqui, para quantas pessoas estarão aqui apaixonadas pelo Senhor. Então o nosso conceito de fé tem sido moldado de acordo com as coisas que nós declaramos, e nós conseguimos ver isso, até que nós tragamos do mundo espiritual, nós tiramos do mundo espiritual e nós trazemos para o mundo material, amém? E a fé de Neemias fez com que Neemias olhasse para as muralhas, mesmo somente tendo a notícia, mas ele olhasse para aquilo, e Deus, se o Senhor tem colocado uma missão no meu coração, eu já consigo ver com os olhos da fé que essas muralhas já estão reconstruídas. Sabe, a nossa fé, ela vai nos levar a ver os muros da nossa vida já reconstruídos. Deus, é o meu casamento que eu preciso reconstruir. Eu oro em nome de Jesus, Deus, eu já vejo com os olhos da fé que o meu casamento está restaurado, eu já vejo que a minha célula está restaurada, eu já vejo que o Senhor tem derramado graça sobre isso e a nossa fé vai crescendo, amém? Amém? O pastor Eibe, ele traz não está no slide, mas o pastor Eibe, ele traz algo muito interessante numa das séries dele sobre fé, e ele fala que uma mulher foi pedir oração para ele, porque a filha dela ela tinha acabado entrando para a prostituição, e ela não conseguia alcançar a filha dela para Jesus, e o pastor Eibe, ele fez uma pergunta muito interessante. Ele fala, como que você enxerga a sua filha quando você ora? E ela falou, eu não consigo ver ela crente, eu não consigo ver ela transformada, porque eu fico imaginando do jeito que ela está, e com quem ela está se deitando, e aí ele, calma, começa a imaginar a sua filha agora entrando na igreja. Não, eu não consigo, porque ela está fazendo... Calma. Começa a imaginar a sua filha se prostrando ao Senhor. Começa a imaginar a sua filha na frente do altar, falando, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Agora imagina a sua filha chegando na sua casa, pedindo perdão para você. Você está conseguindo ver? Eu estou conseguindo ver. Eu estou começando a ver, ainda não... Agora imagina o sangue de Jesus remindo os pecados dela. Agora começa a imaginar ela crescendo no Senhor. Isso é fé. Agora quando você for orar, você começa a mentalizar isso. Deus, em nome de Jesus, eu declaro que a minha fé, Paizinho querido, vai fazer com que ela seja alcançada para o Senhor. E o nosso coração, ele deve ser, Deus, nós oramos pelo templo novo. Deus, nós oramos, Senhor, por maturidade na igreja, nós oramos por uma multiplicação saudável nos lives. Por quê? Porque isso vai produzindo em nós mais fé, e o pastor Eibe que conta que semanas depois, aquela mesma moça, ela retorna para a igreja e ela dá o testemunho de que a filha dela havia se convertido do mesmo jeito como ela estava orando, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Amém? 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 E Neemias, ele tem uma visão sobre aquilo, mas ele precisa ser mais específico no que ele quer. Lembra que nós plantamos a semente, e nós regamos ela, e nós adubamos ela, e nós cuidamos dela, nós damos sol, nós conversamos com ela, estou brincando, até que ela se torne uma árvore, amém? Esses são os caminhos da fé. E aí Neemias, no capítulo 2, no verso 13, diz assim, de noite saí pela porta do vale, em direção à fonte do dragão, em direção à porta do esterco, examinando, fala comigo, examinando. Agora fala comigo pausadamente, examinando. Isso aí, o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e as suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Eu não sei porque que eu pedi para você repetir pausadamente, mas vamos lá. O que Neemias fez, ele voltou para as muralhas, ele passeou lá à noite, e ele pegou o caderninho dele, ele começou a anotar, essa parte da muralha precisa ser reconstruída, isso aqui está frágil, esse portão precisa ser trocado, ele começa a anotar, e ele começa a examinar, por quê? Porque ali ele já tem uma visão de como vai ficar aquele muro, mas agora ele precisa entender o que ele precisa fazer para que aquele muro seja reconstruído. Sabe, muitas vezes Deus nos dá uma missão, Deus nos dá até uma visão sobre algo, mas nós não sabemos os caminhos para aquilo. Quantos aqui tem promessa de ficar rico? Eu declaro em nome de Jesus, cara, você tem promessa para ficar rico, em nome de Jesus. Vamos declarar mais, pastor, aleluia. Quantos aqui tem promessa para ficar rico? Amém, isso aí.
Cara, falar de dinheiro não é pecado. Jesus, ele falou mais de dinheiro do que do céu e do inferno, só para vocês terem noção. Mas por que Jesus trazia de dinheiro? Porque ele era ganancioso? Não, porque o dinheiro era a forma mais fácil de entender o que ele estava falando. Se eu falar aqui sobre vencer um câncer, uma boa parte da igreja não vai entender. Por quê? Porque nunca passou sobre isso. Se eu falar aqui sobre adultério, uma boa parte da igreja não vai conseguir entender exatamente o que nós estamos passando. Por quê? Porque não passou por isso. Agora, quando nós falamos de dinheiro, todos nós usamos dinheiro, todos nós precisamos de dinheiro, e é a forma mais fácil e entendível de ouvir. Amém? Amém? Então, voltando ali sobre examinar, nós temos a promessa de ficar ricos, amém? De construir a igreja local aqui. O Difflin vai alcançar mais de 3.000 jovens em nome de Jesus. Só que nós precisamos examinar cada um deles. Nós precisamos falar: Deus, a nossa célula está desse jeito, vem um membro, vem outro membro e o outro sai. O que está acontecendo? Deus, vem um convidado e o convidado não retorna mais. Deus, eu preciso examinar e que o Senhor me dê sabedoria para entender isso aqui. Senão nós nunca vamos multiplicar um life. Se nós não pararmos para examinar as nossas finanças e falar: Deus, o que está acontecendo aqui? Eu estou ganhando menos do que eu gasto, eu não estou gastando com sabedoria, eu não estou comprando as coisas como é para o Senhor, para ser glorificado o nome do Senhor, então eu logo não alcanço a promessa que o Senhor tem. Então, se eu não volto a examinar com muita precisão e a minha visão esteja pautada naquilo, eu não vou alcançar o que o Senhor tem para mim, amém? Amém? Amém. Vamos lá. Então, Neemias, ele tem essa visão, ele tomou posse, ele teve visão, e vamos passar aqui, tá? Então a gente vai só recapitular, pode passar para a gente o slide, faz favor. Então, a gente vai só recapitular, se você quiser tirar foto, se você quiser anotar, fique à vontade. Tá bom para ver aí, todo mundo? Amém. Então vamos lá. Então a gente aprendeu qual que é o nosso coração, qual que é o coração correto para pedirmos algo a Deus, né? Lembre-se da parábola do amigo inoportuno. Então nós pedimos algo a Deus para poder semear na vida do nosso irmão. Deus, eu quero ser bem sucedido na minha empresa para que eu possa transbordar na vida dos meus irmãos. Deus, eu quero ser bem sucedido no meu casamento para que eu possa ser referência para as outras pessoas, para que o seu nome seja glorificado. Amém? Outro ponto, nós aprendemos com Neemias a como tomar posse das nossas responsabilidades. Então a nossa responsabilidade está ligada com a nossa maturidade. Quanto mais responsabilidades tomamos com coerência, melhor nós nos tornamos em maturidade. Amém? E também aprendemos que a nossa visão está totalmente ligada à nossa fé. Então 1 mais 1 é? Esse é o fundamento. Nós precisamos entender os fundamentos da fé. Então vamos lá. Agora, levanta o dedinho de novo aí, pode passar o slide. Vamos lá, a gente está indo para o final, amém? E esse final, cara, eu gostaria que você prestasse muita atenção. E eu gostaria muito, cara, que o Senhor pudesse derramar ao teu coração aquilo que Ele está trazendo ao meu coração, amém? Dedinho para o alto, vai lá, todo mundo. Todo mundo esperando, né? Que coisa boa. Vai lá, princípio da posse. E o segundo, o princípio da visão. E agora o terceiro, pode passar lá, o princípio do encorajamento. De novo, está muito fraco, não tão encorajado. Vamos lá, de novo. O princípio do encorajamento. Isso aí, cara. Tá começando. Tem um cara que vai lá na empresa lá que, cara, como esse cara nos enche de coragem. Você não vê um dia ruim no cara. Olha para quem está do seu lado aí. Olha para quem está do seu lado. Fala assim, ó. Só bênção, só vitória, irmão. Cadê o irmão Neu? Te amo, irmão Neu. Cara, você nunca vai ver o irmão Neu triste. Você nunca vai ver o irmão Neu. Cara, eu estou tendo que vir de lá do Coroados de bicicleta e tá. Não, cara, ele está sempre aqui. É só bênção, irmão. É só vitória. Não, olha só o que Deus tem feito aqui nas minhas finanças. Olha o que Deus tem feito aqui, cara. E eu estou muito feliz e isso. E olha só, cara, o terceiro princípio é o princípio do encorajamento. Neemias 2, 17 e 18 diz assim, ó. Tá, eu quero que vocês acompanhem. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos. Fala comigo, em que estamos? Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também contei como Deus havia sido bondoso comigo e o que o rei havia me dito. E eles responderam, nessa parte aqui, cadê? Nessa parte aqui, eu gostaria que todo mundo lesse junto, mas assim, ó, com muita fé, mas assim, ó, com muita coragem, sabe? Vai lá, de novo.
Cadê? Calma aí. E eles responderam: amém, você pode aplaudir ao Senhor? Amém, olha só o que eles responderam: sim, vamos recomeçar a reconstrução, e se encorajaram para esse bom projeto. Olha só, a palavra, eu fui buscar o que significa encorajamento, e encorajamento vem de duas palavras do latim que significa ação. Então, o prefixo em significa uma ação. Você precisa fazer algo, e o core significa coração. Então, você precisa fazer algo com o coração. Nós vemos os fariseus, nós vemos vários exemplos de pessoas que não lideravam pelo encorajamento, eles lideravam pelo medo. Olha, se você não fizer isso aqui, cara, eu vou tirar a liderança de você. Olha, se você não for desse jeito, você vai ser assim. E Jesus, ele vem em Mateus 23, se eu não me engano, confrontando os fariseus e mostrando o quanto eles eram errados, porque eles só se preocupavam com as regras, eles só se preocupavam e cumpriam o checklist daquilo, mas eles não estavam preocupados com o coração do povo. Não, cara, não é lícito curar no sábado e a pessoa morrendo ali, não é lícito ressuscitar alguém hoje, cara. Você pode ficar comendo no dia do sábado, você pode fazer isso, você pode não, cara. Olha para mim, eu sou bem sucedido, eu uso as minhas vestes, olha, eu já sou líder de setor, eu já sou um grande pastor, eu já sou isso, e no fim nós esquecemos do coração, correto? E o encorajar significa alinhar o coração e dar a ele coragem, é alinhar o coração e fazer com que ele tome uma ação para algo. E nós vemos o mesmo exemplo em Jesus, quando ele vem confrontando. Então, o encorajamento não é a falta de confronto, amém? Nós encorajamos os nossos líderes, nós precisamos encorajar os nossos membros. Cara, busque mais pessoas para Jesus. Cara, alcance a sua família para Jesus, e nós damos uma porção de coragem a eles. Só que Jesus, ele veio, cara, confrontando os fariseus, e ele começou a alinhar os corações. Todo mundo viu a parábola do amigo inoportuno. Então ele primeiro alinha o coração, como você deve pedir a Deus, e aí ele dá uma ação: agora vão e peçam ao Senhor, amém? Então Jesus, ele liderava encorajando os seus liderados, amém? E eu declaro, cara, que a paz de Guaratuba será reconhecida pela forma com que os seus líderes movem os corações. Os líderes estão alinhando o coração. Se você não está percebendo, o nosso pastor Alex está puxando o leme do nosso barco, e ele está nos direcionando para que nós tenhamos mais maturidade para alcançar o que Deus tem para fazer em 2026. Então nós precisamos estar olhando para onde nossos líderes estão olhando. Cara, você está olhando agora para a maturidade, nós vamos correr para a maturidade. Deus, nós queremos ser encorajados pelo Senhor a ser mais maduros, nós queremos crescer em fé. Nós queremos, Deus, que nosso povo alcance as promessas que o Senhor tem. E Neemias, ele também encorajou o povo. Neemias, ele sabia esse segredo, que pelo medo ele não poderia reconstruir os muros, mas pelo encorajamento ao povo, ele reconstruiu os muros em um tempo recorde de 52 dias. Toda vez que nós encorajamos os nossos líderes e nós elogiamos ele: pastor, Garuva está crescendo muito, glória a Deus por isso. Logo, logo vai ter um núcleo lá, nós vamos ver um templo gigantesco lá, e Coroados está crescendo, e nós encorajamos os nossos irmãos. E o pastor, ele trouxe domingo agora que nós devemos edificar uns aos outros, e o edificar é falar: Jair, essa guitarra ficou muito massa, velho, tá louco, cara, vamos pra cima. O Cauã tá tocando muito, vamos pra cima. Cara, vocês estão ganhando pessoas para Jesus. Os nossos jovens vão alcançar pessoas para Jesus, vão alcançar outros jovens. A nossa liderança vai ser uma liderança que encoraja, que empodera pessoas. Não vai ser uma liderança que, não, cara, vocês são meu rebanho, vocês são... Não, cara, vão pro mundo. E a máxima do discipulado é que as pessoas sejam enviadas. A máxima de um discipulado é o envio. E Jesus, ele empoderou essas pessoas, ele alinhou o coração delas, e ele deu a elas o poder de irem. Vão, façam discípulo de todo mundo. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé nesse momento. Você está sendo encorajado nessa noite? Amém? Então o Senhor, ele alinhou o nosso coração, amém? Amém? Como nós devemos pedir ao Senhor algo, como nós devemos nos prostrar, como nós pedimos as coisas para sermos bem-sucedidos, mas o encorajamento vem com um prefixo de ação. Então a nossa fé, se nós não levarmos para ação, de nada ela vale. Nós só sabemos os fundamentos, mas nós nunca voltamos para plantar a semente no chão e cuidar dela.
Então você aprendeu o que o Senhor tem para falar com você, ou você já aprendeu que maturidade é quando nós assumimos as nossas responsabilidades, mas se nós não tomarmos ação sobre isso, se nós não falarmos, Deus, que o Senhor me posicione nessa nação, que o Senhor me posicione em Guaratuba, para que eu possa ganhar Guaratuba para o seu nome, isso não vai acontecer. Se nós não tomarmos essa ação necessária para que amanhã nós começamos a reconstruir os muros, nada disso vai ter adiantado. Nós vamos estar aqui palavra atrás de palavra, nós vamos estar aqui se matando em trazer um esboço bacana da parte de Deus, sem que nós venhamos executar aquilo. Então nessa noite nós queremos não somente entender o que o Senhor está falando, mas nós queremos de posicionamento. Fala comigo, posicionamento. E o nosso posicionamento é entender que nós temos muros na nossa vida que nós precisamos reconstruir. Nós temos os muros coletivos, que são a nossa família, as nossas finanças, as nossas células, as nossas coisas, mas nós também temos um muro da nossa Jerusalém, de Guaratuba, para ser levantado em nome de Jesus. Nós temos o muro do prédio novo para ser levantado, e nós declaramos pela fé o prédio novo, porque esse aqui já não está cabendo. Nós declaramos multiplicação sobre os lives, nós declaramos uma liderança ouvindo nitidamente a voz do Senhor e podendo conduzir o rebanho nisso, em nome de Jesus. E se você se sente encorajado por isso, se você entendeu e você sabe que existem muros na sua vida que precisam ser reconstruídos, eu quero te convidar a tomar uma ação. Se você quer sair do seu lugar e vir para frente e demonstrar, cara, eu vou tomar um posicionamento, saia do seu lugar, vem aqui para frente. Pode começar, Jair, faz favor. E começa a orar ao Senhor. Deus, eu quero ser bem sucedido para que a sua glória seja manifesta, Deus. Eu quero, Paizinho querido, que o Senhor me faça bem sucedido, mas antes disso alinha o meu coração. Venha para cá, tome um posicionamento nisso, feche os seus olhos, começa a orar. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Senhor, por Guaratuba, Pai, nós declaramos, Senhor, os muros de Guaratuba, Pai. Declaramos, Deus, que Yahvé é um muro de fogo ao redor de Guaratuba, Deus. Nós declaramos, Paizinho querido, uma fé disruptiva, Pai. Nós declaramos, Deus, uma fé, Pai, que vai alcançar essa nação para Jesus. Nós tomamos posse de Guaratuba, Jesus. Nós tomamos posse das nossas responsabilidades, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos declarar, Paizinho querido, que Guaratuba é do Senhor. Em nome de Jesus, declara em fé comigo. Nós declaramos que Guaratuba é do Senhor. Nós declaramos os nossos lives crescendo no Senhor. Levante as suas mãos. Comece a cantar, comece a orar ao Senhor. Se você está no seu lugar, se você está aqui, levante suas mãos. Nós declaramos, Deus, os nossos lives crescendo. Nós declaramos, Pai, a revelação do Senhor em nosso coração, e o diabo não vai tirar isso de nós. Em nome de Jesus, Pai, começa a orar ao Senhor. Começa a declarar mais do Senhor em nome de Jesus.